Olá, aqui é Paulo Trindade. Eu vou estar conversando com você aqui sobre o Bintal em tempos de pandemia, como parte da programação das atividades da Semana Virtual da ABT, a Semana Virtual do Tai Chi Chuan, seus 46 anos na Praça da Harmonia Universal, a PHU. Nesse momento, então, a gente começa a fazer por alguns minutos uma reflexão que poderá nos permitir, juntamente com outras atividades e programações que estão dentro da estrutura que foi bolada para essa semana, de maneira inédita, com atividades totalmente virtuais e gratuitas. Então, bom proveito e que a gente possa ter essas pequenas palavras para que possamos refletir um pouco. A ideia primeira que eu vou colocar está inspirada numa foto que vem numa matéria do país, feita por um jornalista, fotógrafo da Reuters, que ele faz coloca uma criança, consegue fazer uma imagem de uma criança utilizando uma máscara e ela tentando andar numa bicicleta e falando que começar uma quarentena é tão difícil quanto sair de uma quarentena. E de fato esse é o primeiro ponto que eu coloco, já que a previsão inicial em março era de que a gente tivesse, no caso brasileiro, pelo menos 40 dias de paralisação. Nós já estamos com 150 dias e nesse momento realmente é bastante delicado a gente perceber que o nosso ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, dessa curva de crescimento, todos esses detalhes da questão da pandemia, ainda falta bastante coisa para a gente ter uma tranquilidade maior e retomar ritmos melhores e mais saudáveis de convivência. Isso nos afeta sobremaneira. Essa foto que foi feita, na verdade, foi feita em Wuhan, né, na cidade de Wuhan, onde começou, por coincidência, essa ocorrência, né, do vírus. E bem interessante que é uma cidade de 12 milhões de habitantes, ou um pouco mais, é uma cidade grande e para o padrão chinês parece pouco, né? Mas a gente tem que, nessa sequência, uma grande quantidade da população do mundo, nós chegamos a ter 3 bilhões de pessoas paralisadas no mesmo momento nos vários continentes que nós temos no planeta, e essas pessoas passaram a ter uma vida com hábitos bastante diferentes, privadas da convivência, privadas do acesso ao trabalho, privadas do acesso ao seu local de estudar, acesso aos locais de socialização, aos locais de tomarem seus cuidados. Isso impacta sobremaneira sobre a saúde física, a saúde mental, o bem-estar emocional. Então a gente precisa nesse momento ver o que pode ser feito. Nesse sentido é que a gente vai fazer uma pequena reflexão e uma ponte com o Bintal e outras pequenas reflexões que podem nos ajudar, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi uma outra matéria que eu vi sobre ciência e saúde no G1, falando que a gente tem uma grande quantidade de pessoas que passaram a ter atividades e hábitos bastante sedentários nesse período. Muito complicado isso, porque isso faz o aumento do peso de imediato acontecer, variações na alimentação que muitas vezes já não é saudável e a gente passa a ter então um complicador neste caso. E a gente fazer uma revisão de hábitos nesse momento e incorporar hábitos saudáveis pode ser muito importante. E isso é uma preocupação que vem na esteira dessa possibilidade que o Bintal pode contribuir com a sua proposição trazida pelo Mestre Wu como a arte de viver, né? Ou nesse caminho de viver, procurar viver bem, ou procurar tirar o melhor possível dessa experiência de passagem que a gente tem nesse caminho, nessa jornada de sobrevivência aqui na Terra, né? Então, tem uma afirmativa que foi feita pelo Amoriano, que foi numa entrevista que ele deu pro Roda Viva, logo ali nos primeiros momentos da pandemia, estava tudo muito quente, e ele trouxe uma expressão que marcou muito, repercutiu muito no país, que o mundo nunca vai ser mais o mesmo e que voltar ao mundo que era antes, a normalidade do mundo anterior, provavelmente nós não vamos conseguir fazer isso. Que fazer isso seria um retrocesso. Então, o que fazer para frente? Nós vimos vivendo um mundo bastante conturbado, ritmo frenético, um nível de estresse altíssimo, com muitas crises controversas acontecendo ao mesmo tempo, o humano bastante comprometido em detrimento de outras possibilidades importantes,
que a gente precisa fazer e ter essa oportunidade de revisar, e é um pouco disso. Então, ou seja, o mundo não é mais o mesmo, e o que fazer a partir daqui. E há alguns estudos de futuristas que mostram que a gente precisa estar atento a essa nova forma do homem de sobreviver, do humano de sobreviver, no contraponto a uma série de coisas que estão vindo, a parte inclusive da pandemia. Nesse sentido, eu vou compartilhar algumas tendências que vieram descritas numa matéria pelo Cleiton Mello, nesse material do País, também muito interessante, uma matéria bem rica, que ele coloca que esse é um momento importante para a gente fazer revisão de crenças, que é um momento onde a gente pode de repente prestar atenção a como viver de uma forma talvez mais simples. Isso vai ter a ver com o nosso foco principal aqui, e aí ele traz a expressão do que menos é mais. Uma reconfiguração de espaços de comércio, muito importante, a maneira da gente visitar os lugares, de estar nos lugares, do comércio ofertar seus produtos e serviços para nós, essa lógica consumista frenética que às vezes nos coloca numa rotina, num ritmo muito forte, isso tudo para nós vai ser bastante importante. Novos modelos de negócios para a área de alimentação, para a área de vestimenta, para a indústria de automóveis, enfim, para a indústria de saúde, tudo isso muda e nós temos que ver o que isso muda de melhor para nós humanos, né? E experiências culturais imersivas, nós estamos tendo uma série de exemplos importantes nesse período da pandemia, principalmente, foi bem interessante, que vários tipos de iniciativas surgiram, muito criativas, quase todas elas desterritorializadas, utilizando espaços virtuais. E haja vista aqui o exemplo da ABT, que nesse ano está fazendo a sua celebração nesse tipo de ambiente.